Paz do Senhor, meus irmãos. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Em nome de Jesus, vamos começar a nossa semana já meditando na palavra do Senhor, no nosso momento de glória. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, vou ler alguns versículos. A epígrafe do texto diz assim: A vida exemplar cristã. Deveres dos casados. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que ele, ainda que não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aí nós vamos para o versículo 6. Como Sara fazia, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós se tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. O tema de hoje é um tema maravilhoso e a epígrafe desta palavra, o título desta palavra é Maridos, vão lavar louça. Você pode até achar engraçado, mas ao final dessa ministração você vai entender. Nós começamos essa palavra falando assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas. Com o título deste tema, com o título desta palavra, você pode falar: eu vou mandar meu marido ouvir essa palavra, porque com certeza Deus vai lá falar com ele. Mas o intuito de não é falar apenas com o marido ou esposa, é falar com a igreja, com a noiva de Cristo. E quando a gente fala o homem, na palavra do Senhor, quando a gente fala o homem, nós estamos nos referindo aos dois gêneros, tanto masculino quanto feminino. E quando nós falamos da noiva de Cristo, também estamos referindo aos dois gêneros, masculino e feminino. Então está escrito aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Quando a gente fala da palavra submissão, eu deixei aqui já algumas colas preparadas. O que significa submissão? Significa, em grego, o potasso, que não significa inferioridade, mas sim a colocação de alguém sob a liderança de um outro para a realização de uma missão ou um objetivo em comum. Isto é, quando a gente fala em mulheres, sejam submissas ao seu marido, é o que? Vocês dois, num único propósito, juntos. Então, às vezes, você pode colocar isso de uma forma machista e falar: você tem que ser minha esposa, você tem que ser submissa a mim. Não. A questão não é para mandar, para obedecer, mas sim para ter o mesmo objetivo. Então, mulheres de Deus que me ouvem aqui nesta palavra, sejam submissas ao seu marido, estejam vocês dois, melhor dizendo, em uma única missão. Eu já ouvi muito a questão da gente falar muito, que a mulher fala muito. Eu aqui assumo todos os meus pecados e as minhas falhas, eu falo muito, sou muito comunicativa. Mas está escrito assim, ainda nesse versículo: que os vossos maridos sejam ganhos apenas pelo seu modo de agir, mesmo sem palavras. Aqui no livro de Provérbios tem uma palavra muito interessante que fala sobre essa questão. Eu também deixei preparado aqui, que é o Provérbios 21:19, que diz assim: Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. O que é uma mulher rixosa e iracunda? Os irmãos já ouviram falar numa goteira? Quando tem uma goteira na nossa casa, na pia da cozinha, no tanque, fica pim,
pim, pim. Aquilo, para mim, assim, é algo irritante. Fora o gasto que dá de água. Isso é como se fosse uma mulher rixosa, que ela não para de pingar. E está escrito: melhor é morar num deserto do que com uma mulher rixosa. Então, quando a gente vai lá no conselho do apóstolo Pedro para os casais, melhor é que a mulher ganhe o seu esposo sem palavra alguma, apenas com a sua vida e seu comportamento. E aí eu vou me incluir porque eu sou extremamente sanguínea, eu sou uma mistura de Pedro com João Batista, então tem hora que nem eu me aguento, vou ser muito sincera. Mas como é que será que é o meu comportamento? E aí você pode me falar assim: Vanessa, eu sou viúva, eu sou viúvo, eu sou jovem, eu não quero me casar. Essa palavra não é para casais, essa palavra é para o povo de Deus, porque eu entendo que ainda que o conselho está escrito, né, no título do texto, que esse conselho é para casais, sendo eu a noiva de Cristo, eu não estou me colocando apenas como esposa, uma vez que eu sou casada, tenho um marido, mas eu estou me colocando como a noiva. E está escrito aqui no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Então a palavra do Senhor está nos falando que o Senhor é o nosso marido. Então, para você que está me ouvindo, para você que está ouvindo essa palavra, que não é casado, já foi, não quer se casar mais e está tudo certo, essa palavra também é para você. Porque seja submissa, esteja na mesma missão que o Senhor Jesus está. Nós temos que cumprir o ídolo do Senhor. Então, nós temos uma missão junto com o nosso Deus. Nós somos enviados, nós somos co-herdeiros, nós somos aqueles escolhidos pelo Senhor para fazer a boa obra. E aí, ainda naquela palavra que a gente está, de 1 Pedro, que é uma palavra muito maravilhosa, que está escrito assim. Deixa eu voltar aqui. Livro de 1 Pedro. Estamos no capítulo 3. E aí está escrito assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Para aqui. O que é a vida comum do lar? Lavar, passar, cozinhar, passar uma vassoura na casa, lavar uma louça da pia. Aí você fala assim: eu sou o varão da casa, eu sou aquele que vai só prover. Aí você chega em casa, você trabalha, sua esposa trabalha. Quem é que tem que papia? A mulher. Não, meu irmão. Está escrito, e não sou eu que estou falando, é a Vanessa, é a palavra. Igualmente, porque a gente está numa missão só. Vivei a vida comum do lar. Auxiliem as suas esposas. Cuidem das suas esposas. Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo deu a vida pela igreja. Mulheres, estejam submissas aos vossos maridos, na mesma missão, no mesmo objetivo. Os dois poderão andar os dois juntos se não estiverem num comum acordo. Meu irmão, vai lavar uma louça. Marido, pastor, presbítero, cooperador, vice-querubim, não sei qual a sua graduação na igreja, vai lavar uma louça, porque a louça tá te esperando. E a obrigação não é só da esposa. E aí, o segredo da noite está escrito: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tende consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil para tudo. Eu estudei e estou estudando essa questão da palavra frágil, e eu fui no original grego, que é algo maravilhoso. Está escrito que, quando a gente fala de frágil, a gente fala de instrumento.
Quando nós mulheres nos dobramos para orar, quando nós mulheres estamos buscando ao Senhor, por sermos um instrumento mais frágil e mais sensível, nós temos a facilidade de ouvir melhor ao Senhor. Vanessa, eu não entendi. Está muitas vezes um casal orando e o Senhor dá uma revelação que talvez ao homem não ficou clara. A mulher, por ser mais sensível, e o homem deve honrar essa sensibilidade, a gente entende que esse vaso mais frágil é como se nós, mulheres, fôssemos aquele vidro, mas não é nada disso que a palavra do Senhor está falando. No original está falando como vaso, como instrumento. Eu e você, como mulheres, nós somos instrumentos do Senhor. Lembra lá de Eva? Quando a serpente, ela não foi direto falar com o marido, foi falar com quem? Com a esposa. Porque a esposa muitas vezes é boca de Deus, ou, se também não vigiar, boca do inimigo. E ela vai conduzindo o seu esposo. Um grande pastor, um grande missionário, um grande pregador, ele tem uma coluna. Nós, mulheres, temos aí a questão. Nós temos a honra de sermos a coluna. Uma pessoa sem a coluna vertebral, ela se inclina, ela fica na postura, porque ela tem coluna. Eu sou coluna do meu marido, você é coluna do seu marido. Ou, Vanessa, eu não sou casada. Você é aquela que está fazendo parte da coluna da igreja, daquela que ora, que busca, que dá direção, que busca o Senhor, que dá a palavra. De qualquer maneira, essa palavra vai de contra você também. Então, meus irmãos, agora eu estou falando com os homens, e você encaminha essa palavra para um homem, para alguém que precisa ouvir. Ouça mais a sua esposa, porque ela é o vaso mais sensível. E muitas vezes o Senhor tem falado com ela, dado visão, dado direção e você não ouve. E está escrito, presta atenção, não sou eu que estou falando, é a palavra. E considerai com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratando-a com dignidade. Ouça bem a sua esposa, porque juntamente herdeiros da mesma graça, favor não merecido, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Por quê? Porque o Senhor muitas vezes usa, e vaso de casa não tem honra na sua pátria, usa a sua esposa para falar com você, você não a ouve. E aí, por que as orações são impedidas? Não tem comunhão. Poderão andar dois juntos se não estiverem com um acordo, você não tem comunhão com a sua carne. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes você não tem comunhão com a sua carne. Você não tem comunhão com o seu grupo. Tem 3, 4 pessoas na liderança. Cada um pensa uma coisa diferente, não tem comunhão. Como assim? Meu irmão, minha irmã, tem que ter comunhão, tem que ter submissão, tem que estar na mesma visão. A gente leu aqui no capítulo, aqui no versículo 6. Assim como Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 11, 12. Diz assim: riu-se, pois, Sara no íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda este prazer? Eles falavam da revelação sobre Isaque. E aí Sara chama Abraão de Senhor. E o apóstolo Pedro coloca: façam como Sara, que chamou seu marido de Senhor. Irmãos, vamos lembrar o que Sara fez? Eu estou com quase 15 minutos. Sara, sendo vaso, orientou seu marido a deitar-se com Agar. Ele era o seu senhor, mas ela tinha o poder de persuasão. E Abraão, ao invés de estar firme na promessa, ele ouviu a sua esposa, deitou-se com Agar, teve Ismael e todo o reboliço estava pronto. Olha só, poder de persuasão da esposa. E o marido que... Então, meus irmãos, deem honra às suas esposas.
Obviamente que eu estou contando esse episódio de Sara, que não foi bom. Nesse ponto, assim como Eva, Adão também não deveria ter ouvido a sua esposa. Assim como Abraão também não deveria ter ouvido naquele momento Sarai. O que eu estou falando? Sara tinha Abraão como Senhor e os dois estavam numa mesma missão. Quando a gente fala desse Senhor, até um Senhor com S minúsculo, porque não é o Senhor, o nosso Deus poderoso, a gente está falando de obediência, de submissão, de estar junto no mesmo propósito. Eu vou parar por aqui, né? Mas é uma palavra muito gostosa, o Senhor falou muito comigo nesta palavra que eu não posso ser uma mulher rixosa, uma boteira, nem você, e que eu tenho que estar na mesma missão que o meu esposo, que o meu grupo na igreja, que a minha família. Nós temos todos que estar numa mesma missão, adorando, louvando e exaltando o Senhor. Fique com essa palavra, compartilhe, manda para uma mulher rixosa aí que parece uma goteira que só reclama, manda para aquele irmão que não tira o copo da pia, que ele tem que lavar uma louça assim, porque está na palavra. E ele tem que ouvir mais a sua esposa, uma mulher de Deus que está orando, e com certeza o Senhor tem usado a vida dela para abençoá-lo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Coma comigo esta palavra abençoada e que tenha uma semana cheia da presença de Deus, vitoriosa. Nos encontramos no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.